Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na live. Eu não costumo fazer live sábado, mas estamos aqui para celebrar a Deus mais uma vez e esperamos que você possa participar com a gente. Os três matadores de sonhos. Então nós vamos falar sobre esse tema aí hoje. Se você puder compartilhar para nós, vai ser bênção. 1 Samuel 1 até o versículo 8. Os três matadores de sonhos. A mensagem que Deus me deu para trazer para vocês esta noite. Todos vocês que estão me assistindo, comenta para que eu possa citar o teu nome aqui, tá bom? Te dar pelo menos a boa noite, né? E eu creio que Deus tem algo grande para falar com cada um de vocês. Três matadores de sonhos. Ana Lúcia de Paula já está chegando aí, né? Deixa eu ver. E eu creio. Isabelle Vieira, um grande abraço. Os matadores de sonhos. Três matadores de sonhos. Glória a Deus. Nós vamos encontrar esse texto ali em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, para a glória do Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 1. Nós vamos aprender algo grande aqui hoje. Quantos têm sonhado? Quantos, né, Tânia? Têm estado na presença do Senhor? Samuel. Os matadores de sonhos está aqui no texto lindo, 1 Samuel, um dos grandes profetas que existiu na época de Davi. O grande profeta que ungiu Davi quando Davi tinha 15 anos de idade. Na casa de Obed, em meio a 7 filhos, Davi foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. E Samuel, então, nasce através de um grande milagre. Samuel é aquele que ouve o chamado de Deus. O nome Samuel significa aquele que ouve quando Deus clama, quando Deus chama. Então, matadores de sonhos. Você vai descobrir aonde que estão esses matadores de sonhos, Tânia. Você vai descobrir, Ana Barache, que está chegando agora aí, aonde que estão os matadores de sonhos. O primeiro livro de Samuel focaliza o estabelecimento da monarquia em Israel. Um pedido dos filhos de Israel, que Yahvé decidiu atender
de que o povo chegasse à conclusão de que já tinham o maior e melhor rei do universo, que deviam tê-lo. Obedecido, adorado em santidade. Então eles alcançaram a plena felicidade. Glória a Deus. Então você vai abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 8. Já tem 71 compartilhamentos. Se você puder ir compartilhando, eu te agradeço. Você não vai gastar nem 30 segundos para compartilhar para 10 grupos. Compartilhe a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: havia um certo homem levita, de Ramataim, de Sofim, e habitava na região da montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tom, filho de Zulfi e Efraimita. Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ande, que quer dizer Ana, e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. E no dia que oferecia sacrifícios, Eucana tinha como hábito dar porções à sua mulher Penina e a todos seus filhos e filhas. Porém a Ana ela entregava uma grande parte, uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela. Ainda que Deus tivesse fechado a madre de Ana. Penina, sua rival, provocava, humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E isto acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Ravel, o Senhor a rival de Ana ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então o seu marido Eucana chegava e dizia a Ana: por que choras e não te alimentas? Por que você está tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? E todos nós sabemos que na época de Davi, quando Deus deu a lei para Moisés, ali no Monte Sinai, as mulheres em Israel, as hebreias que não poderiam ter filhos, que eram estéreis, eram consideradas malditas ou amaldiçoadas, porque não geravam filhos. E Ana estava neste problema, neste detalhe terrível. Então, nesta noite, você vai aprender sobre os 3 matadores de sonhos. E você, o que você me fala esta noite? Você já teve algum sonho destruído? Você já teve algum sonho desfeito por causa de alguém que te maltratou, te feriu? O texto que eu acabei de ler para vocês aqui, em 1 Samuel, capítulo 2, no capítulo 2, versículo 1 até o 18, mostra o sonho desta mulher. O sonho dela de ter filhos, pelo menos um. Ana vai ao encontro do Senhor em busca de um filho somente.
Ela não pede 2, 4, 8, 10, mas ela pede somente um. Mas só que Ana, ela teria que enfrentar agora 3 matadores de sonhos. E qual era o sonho de Ana, Tânia Maria Carvalho? Qual era o sonho desta mulher? O sonho desta mulher era ser mãe. Eu creio que é o sonho de toda mulher é ser mãe. E era o sonho de Ana também. Eu quero ser mãe. Mas ela não podia, porque ela tinha o útero seco, paralisado, sem vida, morto. Ela era uma mulher que não aflorava, que não tinha condições de ter filhos. A Bíblia não diz qual era o problema que Ana tinha, mas a Bíblia só diz que Ana era estéril. O sonho de gerar um filho. Qual é o pai, qual é o homem que casa com uma moça e não tem o sonho de ser pai, de ter um filho, de ter uma criança? Qual é o pai que casa um filho e não tem sonho de ser vovô? Ou uma mãe que casa o seu filho e não tem sonho de ser vovó? Irmão Elício Cordeiro, todos nós temos esse sonho. Ana tinha um sonho de ter um filho. Como qualquer mulher que se casa. Esse era o sonho desta mulher. Aleluia. Ana era mulher de Elcana, que tinha uma outra esposa por nome de Penina. Aí você me pergunta, mas evangelista, poderia o homem ter 2 esposas? Sim, era a cultura daquela época. A cultura daquela época permitia que o homem, se pudesse sustentar, podia ter mais de uma esposa se ele quisesse. Mas o problema era que Penina era fértil. Era fértil. Mas Ana era estéril. Ela não podia gerar filhos. Ela sempre dizia para o teu marido: eu quero ter um filho. Porque Ana sabia que, para a situação dela naquela época, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Ela era considerada uma mulher sem sorte. Ela era considerada uma mulher sem a graça de Deus. Pela lei, ela era considerada uma mulher que Deus tinha colocado o dedo, o castigo, ou uma vingança. Antigamente, uma família só era considerada uma família forte de acordo com o número de filhos que aquela família tinha, de preferência a homens. Eu, quando me casei, há 36 anos atrás, Deus me deu para mim 2 filhas e um filho, homem. Se fosse seguir a cultura dos hebreus, da lei, daquela época, as minhas 2 filhas não serviriam para nada, porque a lei não considerava as mulheres como deveria considerar. Porque quando uma mulher gerava um filho homem,
havia festa em Israel. As tribos se reuniam e comemoravam o nascimento daquela criança, porque uma família tinha tido um filho homem. A herança do pai só deixava para o filho homem, para o primogênito. As filhas moças e meninas não tinham direito a ter parcela na herança do pai, dos pais, porque era filha, era mulher. Você observa que na parábola do filho pródigo, a Bíblia fala de dois irmãos, aquele que vai e gasta tudo o que tem. E fala sobre outro filho que estava no campo. A Bíblia não fala sobre filhas que saíram de casa. A Bíblia fala sempre homens, filhos, homens, meninos. Em Provérbios fala, ensina o menino no caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia sempre fala menino. Isso não quer dizer que a Bíblia é um livro machista, não. Era a cultura daquela época ali, daquele povo ali do Ocidente. Esse era o sonho de Ana. O sonho de Ana era esse, ter uma família forte. Ter bastante filhos. E o sonho de Ana era engravidar e dar um filho para seu marido Eucana. Para isto Ana orava e clamava a Deus. Esse é o caminho. Clamar a Deus. Mas havia alguns obstáculos que Ana teria que enfrentar, Tânia. A Tânia está comentando, conheço uma mulher estéril que tem tudo de bens materiais, mas não pode ser mãe. Eu fiz uma proposta de orar por ela, ela diz que não, porque é perigoso por causa do coronavírus. Daqui a pouco ela vai tirar o útero por conta de uma doença. Ela rejeitou a oração, né, Tânia? Havia obstáculos para Ana, para a realização dos seus sonhos. E não era só o seu problema de ser estéril, de esterilidade. Havia na vida de Ana as pessoas que queriam matar, assassinar e sepultar os seus sonhos. É fácil sonhar. É fácil sonhar. Eu já sonhei muita coisa na minha vida. Você tem o direito de sonhar. Mas lembra-se que você vai encontrar assassinos de sonhos. Você vai encontrar coveiro de sonhos. Gente que vai tentar sepultar aquilo que você sonhou há tanto tempo. E Ana tinha esse problema que ela teria que resolver. Sempre que você tem um sonho, sempre que você tem um projeto, sempre que você tem um objetivo na vida a ser alcançado, talvez algo que aos olhos humanos seja impossível. Está entendendo, Haroldo do Amaral? Porque se você tem um sonho que seja ao alcance de olhos humanos, isso não é sonho. Mas quando você sonha alguma coisa que vai além da força humana, então você pode ter certeza que alguém vai tentar sepultar o teu sonho.
Eles vão tentar fazer de tudo para que você não consiga. Glória a Deus. A Tânia está falando ali, não se deve contar os sonhos. Eu também, eu acredito nisso. Não deve contar. Aleluia. Eu quero que você vá compartilhando, meus irmãos. Compartilhe mais um pouco aí para nós. Amém? Em nome de Cristo, em nome de Jesus. Se você quer ser abençoado, a primeira coisa que você tem que fazer é lutar contra assassinos de sonhos. E que às vezes eles vivem ao teu redor, eles vivem perto de você. Então eu vou te mostrar os matadores de sonhos de Ana. Aqueles que tentaram matar o sonho desta mulher. Mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Falou, meu Gê. Mas eles não conseguiram. E você vai aprender hoje os 3 matadores de sonhos. Eu acabei de ler a história para você sobre essa mulher chamada Ana e uma outra chamada Penina. E a primeira matadora de sonhos que Ana teve na vida dela foi Penina. Penina, além de ser a esposa de Elcana, ela também era uma competidora. Ela era uma rival de Ana. Ela era como se fosse uma adversária. Penina, ela ficava o dia todo azucrinando a vida de Ana, xingando, falando bobagem, reclamando. Então Ana, ela chegava no momento da vida dela que ela sabia que não podia perder as estribeiras, porque ela era testemunha de Deus. A competidora excessivamente a irritava. Ela ia além daquilo que deveria para embravecer, porque o Senhor tinha cerrado-lhe a madre. E não é o que acontece hoje na vida de muita gente. Às vezes as pessoas que vivem bem gostam de pisar naqueles que não têm uma melhor condição de vida. Às vezes há pessoas que ficam zombando de deficientes, pessoas que têm problema de surdez, pessoas que têm problema de paralisia nas pernas.
E você pode ver isso dentro do metrô, dentro do ônibus, ou mesmo numa agência bancária. Como que as pessoas que precisam de uma ajuda, de uma mão de alguém para poder locomover, e você pode ver como que essas pessoas são humilhadas e maltratadas. Penina é o retrato dessas pessoas que gostam de humilhar, generalizar e judiar das pessoas que são deficientes. A deficiência que Ana tinha era ser estéril. E ela pagava um preço muito grande por não poder gerar um filho, gerar uma criança. Era uma irritação. 24 horas por dia a Penina ficava ali irritando. Tudo porque a Penina não era uma mulher espiritual, Ana Barache. Esse é o perigo que nós temos de sempre estar vivendo ao lado de gente que não tem uma intimidade com Deus. Gente que não tem uma intimidade com o Senhor. Gente que não tem intimidade com Deus vai te dar problema. Vai te causar problema. Nós temos que ter cuidado com aqueles que estão nos cercando, aqueles que convivem do nosso lado. Em todo lugar que Ana ia, ela gritava, bichada, amaldiçoada. Uma mulher que sempre vivia tentando trazer o desânimo. Certamente desanimando Ana e falando para ela: desista de orar. Quantas vezes também falaram para você a mesma coisa: desista de orar. Por que que você ainda insiste em ficar orando? Pare de chorar. Por que que você ainda está indo à igreja? Pare de ir à igreja. Por que que você ainda fica indo à igreja? Esse é o tipo da mulher que ficava ao lado de Ana o dia todo, gente. Então, não é fácil. Esta foi a primeira matadora de sonho, matando o sonho de Ana. Uma pessoa que trazia desânimo. Poxa, para de orar. E Penina sempre falava ao contrário. Olha para mim, Ana. Eu não oro. Olha para mim, Ana. Eu não oro. Eu não vou à igreja. Eu não fico jejuando. Eu não fico subindo em monte. Eu tenho filhos. Eu tenho 6 filhos. E você? Você não tem nada. Você fica aí gastando o seu tempo com Deus, mulher. Você fica aí gastando a sua vida. Você fica aí gastando o seu tempo com Deus. Pare com isso, largue isso. Era dessa forma que Penina falava com Ana. Um absurdo. Não é isso que fala com a gente, Haroldo? Ana, Albarache, Tânia. Largue disso. Quantas vezes apareceram gente falando comigo: abandona a igreja, Abraão. Pare de pregar, Abraão.
Abraão, pare de ficar jejuando. Abraão, larga esse negócio de ficar fazendo live. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Você não ganha nada com isso. Eu quero dizer para vocês esta noite, tem gente como Penina, fica do seu lado tentando desanimá-lo. Fica ou não fica? Eu fui lá pegar uma aguinha, tá vendo que bênção? Lá pegar uma aguinha para tomar, né? Isso é bênção de Deus. Glória a Deus. Ó, gente, não é fácil, não é fácil. A Tânia está falando aqui, ó, sempre tem os negativos, os invejosos, usando pelo inimigo de nossa alma. E muito, né? E infelizmente é dessa forma. Tem gente que fica do teu lado e eles ficam falando para você se conformar com a sua derrota. Eu ia falar a palavra desgraça, né? Mas é assim mesmo. Ele fala para você se conformar com a sua derrota. Conforme com a sua infelicidade. Conforme com o seu fracasso. Conforme com o seu sonho não realizado. Tem gente que fala desse jeito. Eles falam para você conformar. Não querem te ajudar, fazer você a caminhar, você prosseguir. Eles querem que você pare. Eles querem que você desista. Nesta noite, outra coisa que eu quero falar com vocês é: deixa eu te dizer algo. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Só tem 3 pessoas me assistindo. 3. Não ande com quem não acredita em você. Não ande com quem não acredita em você. Tem gente que não acredita em você. A irmã Ana Barati está falando: esta Penina, há algum tempo, já roubou alguns sonhos da minha vida. Não gosto nem de relembrar, pastor Abraão. Não ande com quem não acredita em você. Segunda coisa: afaste dos derrotados da vida. Afaste. Evite ficar andando ao lado de gente que é derrotada. Afaste dos derrotados da vida. Está aí, ué. Não caminhe ao lado de gente que só vive falando em derrota.
gente que anda derrotado da vida. Não ande com aqueles que só querem trazer desânimo. Às vezes você está tendo problema no casamento. Às vezes você está tendo problema com seu filho, com a sua filha, com seu marido. O casamento seu está indo de mal a pior. Aí chega aquela que diz que é a sua melhor amiga, né? Diz que ela é a tua melhor amiga, mas ela chega e ela vai logo falando: seu marido não presta, larga ele, seu casamento é uma droga, desista. Como é que alguém permite que algum terceiro chegue na sua vida e fale que o seu casamento não vale nada, o seu casamento é uma droga, o seu marido não presta? Você não pode permitir isso. Ficam falando que seus filhos não têm mais jeito. Você não deve acreditar na voz do inimigo. Satanás mente, Satanás é mentiroso. Eles falam: seus filhos não tem mais jeito para eles, não. Você nunca vai vencer. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Seus sonhos jamais vão se realizar. É assim que eles falam ou não é? Eu sei o que eu estou falando, gente. Eu sei o que eu estou falando. Pregador é paparicado de todo lado. Quanta gente aqui na live há 3 meses atrás, 4 meses, me chamava de língua de fogo, me chamava de atalaia do Senhor, me chamava de pregador disso, pregador daquilo, me elogiava e eu falava: amém, eu devolvo tudo para Jesus, porque eu sei que o coração do homem é enganador, porque eu sei que o coração do homem é mentiroso. As mesmas pessoas que ficavam falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era o melhor pregador, que eu pregava bonito, que me amavam, que dentro do metrô via a minha live, né? Hoje não assiste mais a minha live. É a mesma coisa que aconteceu com a Ana. As pessoas que estão aí te elogiando, falando de você, entendeu? Sumiram, desapareceram, foram embora. Porque o ser humano é muito mentiroso. Paulo disse: que miserável homem que eu sou, quem vai me livrar da morte desta carne? Quem vai me livrar da minha natureza pecaminosa? Era assim que Paulo falava. Porque Paulo sabia que muita gente, eu não vou citar nome aqui, entendeu? Mas tinha uma irmã da Inglaterra que me assistia todo dia, entendeu? Mas hoje não vê mais nossas lives, só assiste live de revelação. Um outro jovem chamado Carlos também, não vou falar o sobrenome, sumiu.
Então, se as pessoas vierem com você te elogiando demais, alguma coisa está errada. E quando eles começam a blasfemar e a te amaldiçoar, é porque eles estão certos, porque você está sendo abençoado. Toda pessoa que está sendo abençoada, ela é amaldiçoada. Toda pessoa que é feliz é uma baracha. Eles vão dizer que aquela pessoa está triste. É tudo ao contrário. Se você vale muito, eles falam que você não presta. Se o seu casamento é uma bênção, eles falam que o teu casamento é uma droga. Você não pode viver a tua vida à base de opiniões dos outros. À base de opinião dos outros. Tá entendendo? E eles continuam dizendo, você é pobre. Quando você fala que eu ainda vou comprar minha casa, eu ainda vou comprar meu carro, aí eles vêm e falam, você é pobre, você não tem estudo, você não tem uma boa posição social, sua família não tem nome, você não tem dinheiro, você é pobre, sem estudo, não tem boa posição social, sua família é desconhecida e você não tem dinheiro. Então você não pode ter casa, você não pode ter um carro, você não pode comprar um lote, você não pode ter uma vida financeira melhor. Eles jogam areia em todos os sonhos que você tem. Ter casa, você não pode ter um carro, você não pode comprar um lote. Sem você olhar, sem você perceber, eles estão tentando enterrar o teu sonho. Era isso que Penina fazia com Ana. Era isso aí. Era isso que Penina fazia com Ana. Eu vou destruí-la. Até você chegar em Eucana e falar, me leve para o deserto e me abandone lá. Ela queria que Ana fizesse isso. Mas eu quero te dar outro conselho esta noite. Seja educado. Seja educada e diga para esse filho do diabo. Olha no olho dele e fala, filho do diabo, sai da minha vida, seu endemoniado. Eu posso não ter tudo, isto, dinheiro, estudo, nome famoso, posição social, mas tenho na minha vida o Deus do impossível. O Deus que opera maravilhas, o Deus que opera milagre. O Deus que faz sonho dos seus servos realizarem. Foi isto que Ana falou com Penina. Em vez de Ana dar ouvido ao xingamento, à humilhação, ao desprezo de Penina, o que Ana fez? Ela foi orar. Ela foi ao templo. Ana não saiu da sua postura de serva, de adoradora. Ela ficou firme, Ana Barache, Tânia Maria. Quem gosta de mim sou eu, e eu completo eu e Deus. Amém, meu Pai. É isso aí. Glória a Deus. Ana sabia que ela tinha o Deus do impossível na vida dela. E Ana saiu das suas possibilidades. E Ana vai em busca da possibilidade de Deus.
Ela foi em busca da possibilidade de Deus. Porque ela sabia que na possibilidade de Deus, ela seria ouvida. Deus iria dar a ela a vitória. Esse era o primeiro matador de sonhos de Ana. Eucana estava lá. A Penina tentou matar o sonho de Ana, mas tinha o segundo matador do sonho de Ana. Sabe quem que é? O sacerdote. O sacerdote Eli era o segundo matador do sonho de Ana lá. A Penina tentou matar o sonho de Ana, mas tinha o segundo matador do sonho de Ana. Sabe quem que é? O sacerdote. O sacerdote Eli era o segundo matador do sonho de Ana. É impressionante. A Bíblia fala assim: sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porque Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli olhou para ela e teve ela por embriagada. Este é o segredo. Quem tem sonho, persevera orando. Quem tem sonho, fica perante o Senhor. Quem tem sonho, não deixa de ir ao templo orar. Quem tem sonho, não dá ouvido ao que o pastor fala, ao que o sacerdote fala. Ninguém pode ditar para você que jeito que você deve orar. Se você deve orar gritando, se você deve orar falando, se você deve orar pulando, se você deve orar rolando, não interessa, ore do seu jeito. O jeito que Ana orava era de quebrantamento de coração. O jeito de Ana orar, ela orava com as lágrimas. As lágrimas que Ana chorava machucavam o coração de Deus. Machuque o coração de Deus agora com suas lágrimas, Tânia Maria. Machuque o coração de Deus, Ana Baracha, com suas lágrimas. Davi disse que Deus jamais vai rejeitar um coração quebrantado e um espírito oprimido dentro do peito. Coração quebrantado. Não se ouvia sua voz. A oração que Ana fazia era especial dela para com Deus. Você não precisa ficar na igreja orando alto para todo mundo saber como que é a sua oração. Quais são os seus pedidos que você está fazendo a Deus? Tem gente que ora igual o fariseu. Grita falando alto: sou dizimista, sou ofertista, não pratico pecado, sou santo, para todo mundo ver. Você não precisa fazer isso. Eu sempre falo aqui na live, você pode orar em qualquer lugar, movendo somente os lábios, orando com o coração, orando com a mente. E o sacerdote chega e fala: essa mulher está bebendo muito vinho. Olha, era a esposa
de Elcana, Ana não saía do templo. Aquele sacerdote conhecia a Ana a fundo. Todo ano Ana ia a Siló buscar a Deus, todo ano. Ele nunca falou nada a ela. Ele nunca se preocupou com a situação dela. Quantas vezes o pastor chegou em você na igreja e falou: a irmã precisa de alguma coisa? A irmã está necessitando de alguma coisa? Nunca. A mesma coisa o sacerdote Elias nunca procurou saber com Ana se ela estava bem. Aí quando o sacerdote ele vai falar com ela pela primeira vez, ele fala uma besteira dessa. Pela primeira vez que ele vai falar com Ana, irmã Tânia Maria, ele fala um besterol. Foi a primeira vez, anos e anos. Ele vai falar com Ana e ele se torna injusto para com aquela mulher. Eli, o sacerdote, pisou nela. Ele fez um juízo equivocado de Ana. Ele fez um juízo equivocado. Ele não poderia ter feito aquilo horas. Mas foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele chamou Ana de bêbada. Você é uma mulher embriagada. Você é uma mulher bêbada, uma mulher descontrolada. Emocionalmente você está completamente descontrolada, Ana. E você observe que Ana não devolveu o troco. Ana não devolveu o troco. Ela não reagiu na mesma altura. Ela não deixou uma palavra equivocada para o sacerdote ali. Ela não deixou nenhuma palavra errada, atravessada, sair da sua boca. Ana se calou. Ana se calou. Ana não carregava em seu coração o veneno da amargura. Ela não carregava. Não tinha amargura no coração de Ana, como tinha no coração de Noemi. Ela não carregava amargura. Ana não tinha maldade. Simplesmente Ana, ela ficou calada. Às vezes o silêncio é a maior resposta que você dá para o teu inimigo. Silêncio. Fica no seu canto. Ana sofreu injustiça, como nós também muitas vezes sofremos injustiça. Quantas vezes você é pisado? Até mesmo dentro da igreja, né, Tânia? Somos pisados e maltratados, né? Mas nós ficamos calados. Quantas vezes somos pisados?
Quantas vezes eu fui pregar numa igreja, e o pastor bateu nas minhas costas e falou: Abraão, vai com Deus. Obrigado por você ter vindo. Não pagou nem a minha passagem de ônibus para mim voltar para casa. Teve uma vez, eu fui pregar numa igreja, eu e a minha esposa. O culto acabou, era 10 horas da noite. Ela pediu que o filho dela pegasse a caminhonete e levasse eu e a minha esposa para o centro de Belo Horizonte. E soltou a gente lá na Avenida Olegário Maciel, debaixo de chuva. De Belo Horizonte a Betinha, 20 minutos de carro. É tão perto. Mas o filho dela deixou eu e a minha esposa na fila do ônibus em plena 11 horas da noite, debaixo de chuva, para esperar o noturno, o último horário, o último ônibus que viria. O ônibus chegou 00:30. Eu cheguei em casa com a minha esposa todo molhado. A minha esposa molhada, eu molhado. Nós chegamos em casa, era 1:30 da manhã. Eu fui lá na igreja, fiz a obra, preguei, orei para os enfermos. Ela poderia pelo menos ter falado com o filho dela: leve o pastor e a esposa para casa porque está chovendo. Ela não deu oferta. Ela não deu 1 centavo para nós. Mas o que eu fiz? Fiquei calado. Eu fiquei calado. Eu não falei nada com o filho dela. Você não vai levar a gente para casa? Não falei nada. Passou 4 meses. Eu recebi a notícia que aquela pastora que tratou a gente daquela forma, ela foi internada com câncer no pâncreas. E ela acabou morrendo com câncer no CTI do hospital em Belo Horizonte. A míngua não levou nada. Depois de 4 meses, Deus a recolheu. Então, não fiquem maltratando os homens de Deus, as mulheres de Deus. Nenhum irmão você não deve maltratar. Toma cuidado com a mão de Deus. Gente, às vezes somos pisados dentro da igreja. Às vezes a gente é mal interpretado, né? E a gente não é compreendido. Né? Somos mal interpretados e as pessoas não nos entendem. Acham que a gente está... Às vezes você vai à igreja e volta da igreja chorando e ninguém pergunta: por que você está chorando? É porque quando você chega na igreja, ninguém olha para você. Ninguém chega em você para te dar a paz do Senhor. Triste quando você chega ali e não tem ninguém que olhe para você. Ninguém se interessa se você está vivo, se você vai morrer. Ninguém se interessa pelo seu problema. E o mais pior é que existem pastores, obreiros, oradores, que só tem palavra de derrota no altar para a gente. O silêncio vale mais do que uma palavra mal falada, né, Ana Barache? A Tânia Maria está falando ali, ó. Uma hora eu conto para o Senhor o reboliço que Deus fez com quem fez injustiça na minha vida. Deus cuida da gente. Meus amados irmãos.
Esses pastores, obreiros, que só têm palavra de derrota, é como Eli, o sacerdote, que fica julgando sem saber o que realmente as pessoas precisam. Gente, é complicado. O próprio pastor da tua igreja é matador dos teus sonhos, ora. Mas tinha outro matador de sonhos na vida de Ana. Sabe qual era? O marido de Ana. O próprio marido de Ana era o matador do sonho de Ana. Eucana. O primeiro matador do sonho de Ana era a Penina, o segundo era o Eli, o terceiro é Eucana, o próprio marido. O matador do sonho de Ana. Eucana chega e fala: Ana, por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana era o maridão. Eucana era o bom homem, Tânia. Mas vivia dizendo para ela: você é doente, e você sabe disso. Você já pensou o marido toda hora falando na tua cabeça: você é uma doente, você é uma doente, você é uma doente, você é uma doente. O marido do seu lado, toda vez falando isso, igual a Ana Barache está falando, é melhor ficar calado do que ficar falando uma palavra mal falada. Ana, você sabe que você é doente, você sabe disso. Ana, nós já temos o diagnóstico dos médicos de Ramá. Você sabe, Ana, que esterilidade, ser estéril não tem cura. Você já imaginou você com o marido desse, Ana? Pensou você com o maridão desse do seu lado, hein? Só falando isso, gente. E eles falavam direto: então, minha filha, por que você fica triste? Para que ficar chorando, deprimida? Pare de chorar, Ana. Olha, você tem um maridão aqui do seu lado. O Eucana queria que Ana se conformasse. Eucana queria que Ana se conformasse com o problema dela. Quanta gente fala com você, Tânia Maria? Deixa pra lá. Não vai adiantar você querer lutar contra isso, Tânia. Larga a mão disso. Olha, quantos assassinos de sonhos estão levando você ao conformismo, matando teus sonhos. Às vezes até o seu amigo, gente que é solidária a você, a sua melhor amiga, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua irmã da igreja, não pode conformar. Tem gente que é como Eucana, que não crê em um Deus que faz milagres. Gente que acha que o problema não tem solução. São verdadeiros assassinos de sonhos dentro de sua casa e dentro da igreja. Se o meu pastor pregar para mim falando que eu tenho que me conformar com a situação que eu estou passando, eu saio da igreja e procuro outra igreja. Eu não ouço mais esse homem pregar, eu não sigo mais ele.
Ele é louco. A Tânia está falando, eu tenho um grande Deus que tudo pode, aguarda e verás as mãos dele na minha vida. Outro matador de sonho, desânimo. Desânimo. Ana estava desanimada. Por que Ana estava desanimada? Porque Ana tinha alguém dentro da casa dela, toda hora azucrinando a vida dela. Ela vai para a igreja, ela tenta aliviar o coração, e o vaso? O sacerdote, o pastor, a chama de bêbada. Ana sai da igreja, volta para casa, encontra o marido, que a chama de doente, e manda ela conformar, pois nunca iria ser curada. Para dizer a ela que não tem jeito, que não tem saída, que não tem remédio, que não tem solução, que não tem resposta. Gente, e por mais que muito digo para você que não tem jeito, que não tem mais solução, creia no que Deus que você serve. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado fiel. Ele é o restaurador de todas as coisas. Ele é o que transforma o homem. Ele é o que muda a história. Ele é o Deus do impossível. Gente, olha só, gente. Ana, ela não se conformou. Ana, ela prosseguiu adiante. Ela continuou descendo e orando, buscando a presença do Senhor. A Tânia está falando, estou lembrando agora que eu fui afrontada por 3 pessoas diferentes. Eu ouvi uma menina dando testemunho uma vez. E essa menina, ela tinha sua mãe que era doente e estava com câncer, estava morrendo. Esta garota, ela morava na roça. Essa menina tinha somente 7 anos. Eles chamavam ela de Joana, a irmã Joana, a irmã Joaninha da igreja, da Assembleia de Deus da roça. A mãe dela estava muito doente. O médico tinha dito a ela que a sua mamãe vai morrer, ela não vai viver. E Joana sabia que se a mãe dela morresse, ela ia para o reformatório. Ela iria para o orfanato, porque ninguém queria ficar com ela, ela morava na roça. A igreja da Assembleia de Deus da Roça tinha 40 pessoas. Ela e a mãe dela moravam numa casa muito simples. Uma casa feita de pau a pique. Mas Joana, ela acreditava em Deus.
Joana acreditava que Deus poderia mudar a vida da mãe dela, curá-la. Mas o pastor já tinha dito a ela que os milagres tinham ficado lá atrás. O médico já tinha dito a ela que a mãe dela iria morrer. Mas Joana não aceitou esta palavra de descrença, de morte. Em um domingo, o pastor anunciou na igreja que estaria pregando lá à noite um pregador. Estaria à noite um pregador pregando na igreja da Assembleia de Deus ali, daquele arraial, na roça. E Ana, então, ela diz à mãe dela: mamãe, eu vou lá ver o culto. Vai ter um pregador jovem, um pregador novo, pregando aqui na nossa vila. E a Aninha pega a chave, fecha a casa dela, coloca a chave debaixo do tijolinho e vai para a igreja. E como vocês sabem, o culto da roça não tem hora para acabar. O culto da roça tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Na roça, não. Os cultos na cidade acabam a hora que você quiser. Um grande abraço para a Nádia e a Mary aí, em nome de Jesus. E ela chega na igreja, são 19h30, o culto já tinha começado. A igreja está cheia. Há quase 50 pessoas ali. É interessante que naquela noite o pregador usa o texto de João capítulo 11, ele prega sobre o príncipe da vida, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. E nesta mensagem ele fala que Lázaro é levantado dos mortos através de uma palavra de autoridade. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E aquilo entrou no coração da Joana. E a Joana desce e volta para casa. Ela chega em casa já é meia-noite. Ela grita pela mãe dela e não tem resposta. Ela pega a chave que está debaixo do tijolinho da sua casa. Ali na porta. Ela abre e ela vai para o quarto. Um abraço para você também, Nádia. E quando ela chega no quarto, a sua mãe está lá do jeito que ela deixou. E ela começa a sacolejar o corpo da mãe dela. Ela começa a balançar o corpo da mãe dela, dizendo: mamãe, acorde. Mamãe, acorde. Acorde, mamãe. Acorde, mamãe. Mas ela nota que a mãe dela não tem pulso. E alguma coisa fala no coração dela: sua mãe morreu. Já é tarde para sua mãe. Mas daí ela lembra que o pregador da noite tinha pregado sobre os mortos levantando da tumba. Jesus ressuscita Lázaro. E ela vai lá buscar agora o pregador. E ela vai lá buscar o pregador e buscar o pastor para orar pela mãe dela, para que ela possa ser ressuscitada. E quando ela chega lá na casa do pastor, o pregador está lá. Ele iria passar a noite ali e logo na segunda de manhã iria estar retornando para a sua cidade. E ela então bate na porta, eles vêm e com olhos espantados, eles perguntam: o que você está fazendo aqui, minha querida? Ela fala: pastor, o senhor sabe que mamãe estava com câncer, ela estava morrendo. Só que eu vim na igreja hoje e o pregador pregou falando que Jesus ressuscita os mortos.
E eu retorno para casa agora, eu encontro minha mãe morta. E eu vim aqui agora pedir para que vocês desçam lá e ressuscite mamãe para mim. Traga ela da morte para a vida. O pastor olhou para ela e falou assim: Joana, eu já te disse que esses milagres aconteceram lá no passado. Hoje não há possibilidade de um morto ressuscitar. E aí ela deixou de falar com o pastor e começou a falar com o pregador que pregou aquilo. O pregador olhou para ela e falou assim: qual é o seu nome? Ela falou: meu nome é Joana. E ele fala: Joana, eu estou seguindo a mesma linha que o pastor está falando. E Joana fala com ele: mas você pregou hoje que Jesus ressuscitou Lázaro. E aquele pregador então olha e fala: sim, ele ressuscitou, mas isso foi lá no passado, Joana. Aí Joana falou assim: mas você está tão querendo me dizer que Jesus Cristo não pode mais ressuscitar um morto? Aquele homem tinha 3 dias que estava sepultado, 4 dias, e você falou na mensagem que mesmo com 4 dias cheirando mal, Jesus manda ele vir à vida e ele é ressuscitado. Minha mãe tem 2 horas que ela morreu, pastor. Será que é tarde para minha mãe? Será que Jesus não vai ressuscitar a minha mãe, pregador? O pregador olha para ele e fala: não, ela não vai ressuscitar. E a Joana fez a mesma coisa que Ana fez. Ela continuou acreditando. Ela não deixou o pastor e o pregador matar o sonho dela de ver a mãe dela curada e ressuscitada. E ela então faz algo que nenhuma criança faria. Mas como Joana era uma menina cheia do Espírito Santo, ela diz assim: pregador, pastor, eu vou fazer uma pequena oração aqui. Vocês podem me ajudar na oração? Eles falaram: sim, orar a gente pode. E aquela menininha de 7 aninhos, ela ajoelhou no centro da sala do pastor. E com o olho arregalado do pastor e do pregador olhando para aquela criança, ela faz a seguinte oração: meu querido Jesus, mamãe acabou de morrer. E hoje o pregador pregou que o Senhor ainda ressuscita os mortos. O pastor e o pregador me disseram que o Senhor só trabalhou lá atrás no passado. Mas eu não creio desse jeito. Jesus, eu creio que o Senhor levantou um homem há 4 dias que já estava morto. O Senhor pode ir lá agora e ressuscitar a minha mãe, que tem somente 2 horas que ela se foi. Faça isso por mim, Jesus. Eu não quero ir para o reformatório. Eu não quero ir para o orfanato. Eu preciso da minha mãe. Cura aquele câncer dela, Jesus, e traga ela de volta para mim. Faça isso por mim, Jesus. Não tem tempo de me chegar em casa para me levar o Senhor lá. Mas o Senhor vai descendo esta estrada de terra. A escuridão não vai ser problema para o Senhor, porque o Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo. Eu deixei a chave debaixo do tijolinho lá de casa. Pegue a chave e abra a entrada da porta da entrada e vá para o quarto. Mamãe está lá. Ressuscita ela para mim. O pregador e o pastor ficou de olho arregalado naquela menina, e Joana foi. Quando Joana chegou na casa dela, já era 3 horas da madrugada. Ela chegou do culto às 11 horas da noite. A mãe tinha morrido. Ela retorna para a casa do pastor, já é 1 hora da manhã.
Ela retorna para a casa dela, já são 3 horas da madrugada. Ela morava a 5 quilômetros da igreja, ali na roça. Sozinha, no meio do frio, na escuridão da noite. E quando ela chega, ela olhou a sua pequena casa feita de pau a pique. Estava tudo escuro. Havia um silêncio gelado na alma daquela criança. Ela falou assim: será que Jesus não veio? Mas lá no fundo do coração dela, alguma coisa dizia para ela: Ele está aí dentro. Ele está te esperando. Naquele momento, ela olha e vê a chave debaixo do tijolinho. E ela fala: meu Deus, a chave está no lugar que eu deixei. Será que Jesus não esteve aqui? Mas ela pegou a chave e abriu a porta. E quando ela olhou para o quarto, ela viu uma grande luz. Havia um reflexo de uma grande luz resplandecente no quarto dela. Quando ela chega na porta do quarto, Jesus Cristo está lá. Aleluia. Jesus Cristo está pegando na mão da mãe dela e está colocando a mãe dela sentada na cama. Ela chega no quarto, ela grita bem alto: meu Jesus, meu Jesusinho. Jesus se volta para trás e olhou para ela e disse para ela: eu vi, porque você pediu que eu viesse, porque o reino dos céus é de vocês. Ela viu Jesus. Jesus mandou que ela pegasse na mão da mãe dela. Jesus retorna para a glória e ela abraça a mãe dela. Ela fala: mamãe, Jesus ainda opera milagre. A mesma frase que a Nádia Lasmerri falou: Jesus ainda faz milagre, mamãe. Aquele milagre varreu a vila toda. Aquele milagre chegou até na cidade mais próxima. Aquela igreja da roça, da aldeia, ali da vila, foi derrubada e levantaram uma grande catedral ali. Aonde era a casa daquela Joana, da menina, eles derrubaram aquela casa de pau a pique e eles fizeram uma outra igreja em cima dos restos daquela casa feita de pau a pique. E fizeram uma grande igreja ali, um grande templo, e colocaram o nome: Jesus ainda opera milagres. A oração de uma criança que foi ouvida neste lugar, mas não foi lá. Ela orou, foi lá na casa do pastor. O pregador pregava, mas não cria naquilo que ele pregava. Eu creio em tudo que eu prego. Eu creio até no inferno. Creio. Eu creio em Satanás. Creio. Creio que ele existe. Creio que existem demônios. Creio que existem espíritos demoníacos. Creio que existem anjos. Creio que existe um Deus poderoso que está nos vendo agora. Vocês três que estão me assistindo, a Ana Barash, a Tânia Maria e a Nádia Lamere, somente vocês. Não importa quanta gente que está me vendo. O que me interessa é que Jesus está aqui no nosso meio. Deus abençoe os irmãos. Creia no poder da oração.
nós podemos trazer os milagres de Deus de volta. Nós podemos trazer os sinais de volta. Deus ainda pode te usar com as suas limitações. Deus ainda pode te usar nos seus altos e baixos. Deus ainda pode te usar nos seus frutos e refluxos. Deus pode te usar mesmo você tendo suas falhas e fraquezas. Deus pode te usar mesmo que você esteja caído. Ele pode te usar. E Ana sabia disso. Ana acreditou. E ela recebeu a vitória. Então não deixe ninguém matar o teu sonho. Derivaldo Santos, fica com Deus. Deus abençoe você, meu querido. Até amanhã. Até segunda, até terça, até quando Deus mandar. Nós estaremos aqui pregando. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Fique com Deus. Quero agradecer a Tânia, a Ana Barache, por ter estado com a gente 1 hora, o tempo todo da live. E a Nádia Nero por ter estado com a gente 15 minutos. E o Derivaldo Santos por ter estado com a gente apenas 2 minutos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.